Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento dos condutores. Quando eu falo dimensionar os condutores, o nosso objetivo de fato é determinar a seção mínima dos condutores que nós vamos utilizar. E logicamente isso vai depender de alguns critérios. E a norma, de fato, ela é bastante criteriosa, e ela define muito bem como esse dimensionamento deve ser feito, para garantir, a segurança ali da nossa instalação elétrica. Essa seção mínima, geralmente é a área de material condutor, então essa área aqui de cobre, de fato, que a gente tem no nosso cabo ou fio, e geralmente ela é expressa em milímetros quadrados. Então, quando a gente fala que um cabo é de 1,5, talvez você já escutou essa expressão, compra lá 10 metros de cabo, 1,5. A gente está querendo dizer que, na verdade, é um cabo, cuja área de cobre é de 1,5 milímetros quadrados. A gente também tem o cabo de 2,5, tem o cabo de 4 milímetros quadrados, e por aí vai. Ok, além disso, isso aqui, essa seção mínima dos condutores, ela é definida pensando que a gente não deve exceder alguns limites na nossa instalação elétrica. Primeiro, o limite de temperatura, visto que o isolante, a isolação ali do nosso cabo, ela tem um limite de temperatura. Então a gente não pode exceder esse limite, senão esse isolante vai perder as propriedades e a gente corre o risco de ter um curto-circuito. Também nós teremos um outro limite aí, que é o limite de queda de tensão, que a gente vai discutir especificamente na parte 3 da nossa aula. Ok. O que a 5410 fala pra gente, Ela fala que a seção deve ser determinada de forma que sejam atendidos a capacidade de condução de corrente dos condutores, a proteção contra sobrecargas, então depois a gente vai ver que tem uma relação entre o dimensionamento do nosso disjuntor e o dimensionamento dos nossos condutores. Proteção de curto-circuito e solicitação térmica também está bastante associado a esse ponto de proteção. Proteção de choques elétricos, limite de queda de tensão e seções mínimas indicadas nesse item. Fala que, dependendo da função do circuito, você tem uma seção mínima que você pode utilizar. Então a gente não vai utilizar, por exemplo, para iluminação, um cabo de 0,5 milímetro quadrado. A norma, por exemplo, vai dizer que no mínimo é 1,5 milímetros quadrados. Bem interessante, Ok. Então vamos para o nosso método, então, que é o método da capacidade de condução de corrente, que é o que nós vamos discutir hoje. Então o item 6.2.5 da norma, ele descreve isso, com bastante detalhe, tá? Então, primeira coisa, qual que é o objetivo? Garantir uma vida satisfatória dos condutores, submetidos a efeitos térmicos produzidos pela circulação de corrente. Então, a corrente circula pelo cabo, gera uma perda, o cabo aquece, e isso aquece a isolação. Nós temos que garantir uma temperatura de trabalho ali, na qual a isolação não perde suas propriedades. Essa é a grande sacada. E quais são os passos? Bem, geralmente esse critério aí de capacidade de condução de corrente, ou critério de ampacidade, que é um termo que a gente geralmente utiliza para descrever a capacidade de condução de corrente de um cabo ou um condutor. O primeiro passo, a gente vai ter que definir qual tipo de isolação a gente vai utilizar. Por quê? Porque o cabo de EPR ele suporta uma temperatura maior do que o cabo de PVC. Então, as capacidades de condução de corrente, ou a ampacidade de um cabo de EPR, de 1,5 milímetro quadrado, ela é diferente da ampacidade de um cabo de PVC, isolado com PVC, de 1,5 milímetro quadrado. A gente também vai ter que descrever um pouco sobre o método de instalação. Por quê? Porque se o cabo está exposto ao ar livre, ou se ele está embutido, nós temos situações completamente diferentes do ponto de vista térmico. E por esse motivo, o método de instalação é muito importante. Depois a gente vai calcular a corrente de projeto, que de fato é a corrente que aquele circuito vai drenar. Então, por exemplo, qual a corrente que o chuveiro vai drenar, já que o chuveiro tem um circuito dedicado para ele. Ou qual é a corrente que todas as lâmpadas vão drenar. Então essa seria a questão. Se necessário, usar fatores de correção, de temperatura, de agrupamento e resistividade do solo. Nós vamos discutir com bastante tranquilidade esses fatores. E a gente utiliza eles para calcular a corrente de projeto corrigida. Com
Com essa corrente de projeto corrigida e com o número de condutores carregados no circuito, a gente consegue olhar as tabelas da norma e escolher a bitola adequada para o projeto. Lembrando que depois essa bitola a gente tem que comparar com as seções mínimas que a norma define. Bem, vamos discutir cada um desses passos aqui, entender. Depois nós vamos fazer um exemplo para poder sintetizar a informação. Ok, então esse critério da ampassidade é interessante a gente perceber que ele se aplica no dimensionamento dos condutores de fase. Porque tendo a bitola do circuito da fase, a gente consegue dimensionar o neutro e a proteção. A gente dimensiona eles depois. Né? E, logicamente, a temperatura do condutor não pode ultrapassar a temperatura máxima de operação do isolante. Então, para PVC, como eu comentei, até 70 graus, né, em regime contínuo, né, que a gente sempre está falando aqui. EPR 90 graus é o que a norma descreve, né, e o XLPE 90 graus. Então, é importante a gente ter isso sempre em mente. Existem os métodos de instalação, então existem vários métodos, né, vai de A até G, né, aqui, né. Então, a gente tem, por exemplo, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Um outro aqui. Condutor isolado em eletroduto de seção circular sob parede de madeira. Cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. Então, tá vendo? Muda o tipo de instalação. Então, geralmente as linhas A e B, né, seria o A1, A2, B1 e B2, são linhas fechadas. Tá? O D, né, seria as linhas enterradas, então são cabos que são instalados no solo. E de C até G são as linhas abertas. Como regra geral, tá? O que a gente observa, né, é que nessa direção, né, quando você vai da direção de A2 até B1, ou quando você vai da direção de C até G, a gente observa que a capacidade de condução de corrente do mesmo cabo aumenta. Então, o cabo com a mesma bitola, se ele estiver numa linha aberta, ele vai conseguir conduzir mais corrente do que se ele estiver embutido dentro da parede. Exatamente porque se ele estiver em contato ali com o ar e tudo mais, para ele vai ser mais fácil, né, entregar esse calor para o ambiente. Agora, se ele está num conduto fechado, fica um pouco mais difícil, né, e, consequentemente, você tem que reduzir, né, a corrente máxima que pode circular por esse cabo para garantir a mesma temperatura de operação, que é 70 graus. Né? Ok, espero que tenha ficado claro. Então, tem uma tabela na norma, que é a tabela 33, que ela tem diversas formas de instalar, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Esse método 7 é muito comum em instalações residenciais, né? Embutir, né, o eletroduto ali circular dentro ali da alvenaria, dentro da parede, né? E aí o nosso método de instalação de referência é o método B1. Já esse tipo aqui, ó, de instalação, ó, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocária aramada ou tela. Então, já são métodos mais utilizados em indústrias, por exemplo, chegada de subestação. E aí a gente tem os métodos E ou F. Né? A gente tem vários outros, tá? Tem vários tipos. Tem para cabos enterrados, tá? Tem condutores embutidos no piso, tá bom? Então tem vários tipos, é uma tabela bem grandinha, né? A gente tem 75, pelo menos 75 métodos aí de instalação. Definido o método de instalação, a gente vai para o cálculo da corrente de projeto. É o cálculo da corrente que circula no circuito. Né? Se a gente pegar um circuito monofásico ou bifásico, basicamente pegar a potência, ativa nesse caso, tem um dividido por fator de potência aqui pelo cosseno φ, exatamente para pegar a potência aparente. Se tiver a eficiência do equipamento, ela poderia entrar na conta. E aqui a gente usa a tensão. Se for um circuito monofásico aqui em Minas, né, a gente utilizaria, por exemplo, 127, né, no caso da CEMIG, e 220, né, se for uma distribuição urbana aí da CEMIG. Né. Já no circuito trifásico tem que tomar cuidado, porque a corrente de cada fase, na verdade, tem um 3 aqui, né, na conta, né, exatamente porque a potência vai ser dividida entre as 3 fases. Mas seria, então, um cálculo de corrente, né, bem direto. Já a corrente de projeto corrigida,
A gente pega aquela corrente que a gente acabou de calcular, mas divide ela por 3 fatores. Tem um fator de correção de temperatura. Por quê? Porque você vai ver que a tabela ela é para uma temperatura específica. Mas e se o local onde você está for mais quente? Você tem que fazer uma correção. Tem um fator de agrupamento, que é quando você coloca muitos condutores juntos. E tem um fator de correção da resistividade térmica do solo, tá? Que é utilizada quando a gente trabalha com cabos, por exemplo, enterrados. Bem, o fator de correção de temperatura, né, qual que é a ideia? A ampacidade depende da temperatura. Né? A gente já sabe isso. E vai depender também do material isolante que a gente vai empregar. Né? A grande questão é, a capacidade de condução de corrente tabelada ela é para uma temperatura específica, mas às vezes o ambiente, né, ou o solo, eles estão com temperaturas diferentes. Né? E logicamente isso também vai depender da maneira de instalar o nosso cabo. Bem, então aqui a gente tem as tabelas da norma, né, que ela fala, né? Primeiro, é interessante a gente perceber, né, que a temperatura de 30 graus ela não está na tabela. Por quê? Porque todas as tabelas foram levantadas para 30 graus. Isso quer dizer que o fator de correção seria igual a 1. Né? Agora, se eu tiver numa temperatura de 40 graus, eu tenho que pegar a corrente de projeto e dividir por 0,87 se o cabo for de PVC. Qual que é a ideia? A corrente de projeto minha corrigida vai ficar maior e, consequentemente, eu vou tender a escolher um cabo com bitola maior. Exatamente porque o ambiente está muito quente. Né? Quando for cabo enterrado, a gente utiliza a temperatura do solo. Tá? E quando for embutido, né, dentro de um eletroduto instalado em alvenaria e tudo mais, a gente utiliza a temperatura ambiente. Espero que tenha ficado claro aí. Também tem o fator de correção de agrupamento. Qual que é a ideia dele? Um eletroduto, geralmente quando a gente faz aquele traçado que eu mostrei para vocês, né, na aula 9, né, na aula anterior, a gente pode ter mais de um circuito passando pelo mesmo eletroduto. E qual que é o problema disso? Poxa, se você tem mais circuitos, tem mais fontes de calor, tem mais cabos esquentando ali dentro. Então, poderia acontecer da temperatura ali dentro ficar maior. Então, quanto mais condutores no mesmo eletroduto, mais calor aqui dentro. Né? E isso pode afetar a ampacidade. A gente vai esperar temperaturas maiores aqui dentro quando a gente tiver vários circuitos juntos. Né? Logicamente, isso também vai depender da maneira de instalar. Né? Quando a gente utiliza um eletroduto circular ali embutido, né, esse fator é muito importante. Né? E isso aqui é importante também de perceber que isso é determinado a partir do caso mais crítico. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente sai do quadro de distribuição, pode ser que o circuito de iluminação ele compartilhe o eletroduto com mais 3 circuitos. Né? Mas no ponto que está mais distante, né, do seu quadro, pode ser que tenha um eletroduto lá que só passa o cabo de iluminação, só os cabos do circuito de iluminação. Por esse motivo, né, a gente geralmente considera o caso crítico, que é o caso em que nós temos o máximo número de circuitos passando pelo eletroduto. Então essa seria a ideia. Então aqui ó, a gente tem uma tabela que é uma das tabelas de correção, né? Quando a gente tem vários circuitos, né, no mesmo eletroduto. Então, por exemplo, se eu tiver em feixe, ao ar livre ou sob superfície, ou embutidos em conduto fechado. Se eu tiver um único circuito passando no eletroduto, eu não preciso fazer correção nenhuma, fator igual a 1. Agora, se eu tiver 9 a 11 circuitos, né, o fator de correção é meio. O que isso quer dizer? A corrente de projeto vai dar o dobro. Então eu vou precisar de uma bitola muito maior, né, para conseguir colocar aquele circuito dentro daquele eletroduto com mais 9 circuitos, sem que exceda a temperatura máxima. Então é para isso que serve essa tabela. Tá? A gente usa esse fator exatamente para garantir, né, que nenhum daqueles condutores dentro do eletroduto supere, né, o máximo que o material isolante suporta. Para cabos enterrados, a gente tem esse fator de correção da resistividade térmica do solo, tá? Geralmente é usado nos métodos de instalação D, que é o cabo enterrado de fato.
A tabela ela é feita para uma resistividade padrão lá da IEC, que eles não falam de que localidade é, mas usam esse valor padrão, que é de 2,5 Kelvin metro por watt. Tá? Mas se você tiver um solo muito seco, pode ser que esse valor seja diferente. E aí eles têm aqui um fator de correção para ser utilizado aí, caso você esteja trabalhando com esse método de instalação aí. Ok. Definido esses fatores de correção, né, e calculada a corrente de projeto, né, a última coisa que a gente tem que fazer antes de olhar na tabela da norma é definir o número de condutores carregados. Tá? Então isso é necessário para determinar a bitola. Tá? Então existe essa tabela, né, que fala que para um circuito monofásico, né, a 2 condutores aí, né, a gente vai sempre considerar 2 condutores carregados. O que é esse condutor carregado de fato? Eles são os condutores que efetivamente carregam corrente do circuito. Então, o condutor de proteção não conta. Tá? Então, se a gente tem um circuito, por exemplo, de iluminação, ele sempre vai ter 2 condutores carregados. Porque a iluminação, ou ela é monofásica, ou é bifásica. Então, ou vai ser fase neutro, proteção, ou vai ser 2 fases de proteção. Correto? E aí, consequentemente, né, a gente vai ter 2 condutores carregados. Se for um circuito, tá, que tem 2 fases e neutro, algum tipo de carga que use 2 fases e neutro, aí a gente vai ter 3 condutores carregados. E se a gente tiver um circuito trifásico sem neutro, também são 3 condutores carregados. E se for um circuito trifásico com neutro, né, aí nesse caso pode ser 3 ou 4. Né? Se o circuito puder ser considerado equilibrado, a gente vai lembrar que a corrente de neutro num circuito equilibrado é aproximadamente 0. Né? Então a gente poderia desconsiderar o neutro. Né? Mas se a corrente do neutro não for desprezível, né, aí a gente tem que considerar 4 condutores carregados. É importante notar que na norma não tem uma coluna na tabela para 4 condutores carregados. Mas nessa nota eles falam que você vai pegar o valor de 3 condutores carregados e multiplicar por 0,86. Então é uma regrinha que tem lá uma nota da norma para resolver esse problema, caso você tenha um circuito que seja trifásico a 4 fios, né? E você não pode considerar que ele é equilibrado. Bem, seria isso. Ok. Dadas todas essas informações, né, calculada a corrente de projeto corrigida, a gente tem essa tabela. Essa é uma das tabelas que tem na norma, né, que tem para diferentes métodos de instalação, qual que é a corrente que o nosso condutor de uma determinada bitola consegue carregar. Então esse aqui seria para isolação de PVC, condutor de cobre. Tá? Tem uma outra tabela para PVC, condutor de alumínio. Tem uma outra tabela que é para EPR, né, ou XLPE, para condutor de cobre ou para condutor de alumínio. E também tem outras tabelas para outros métodos de instalação, porque aqui está mostrando só do A até D. Então o E, F e G tem tabelas específicas para eles. Tá? Ok. O que a gente tem que notar aqui? Um condutor de 6 milímetros quadrados. Se você instalar ele no método 1 com 2 condutores carregados, ele só suporta 34 amperes. Se você instalar agora no método B1 com 2 condutores carregados, ele suporta 41 amperes. Então perceba que a capacidade de condução de corrente, né, daquele mesmo cabo, né, depende das condições de instalação e tudo mais. Então a gente vai pegar aquela corrente corrigida e vai procurar aqui uma bitola imediatamente superior. Então se a gente calcular uma corrente lá, por exemplo, vamos supor que a gente está no método B1, tem 2 condutores carregados no circuito. E vamos supor que a corrente é 30 amperes. Se a corrente der 30 amperes, a corrente projeto, a gente poderia utilizar um condutor de 4 milímetros quadrados. Agora, se a corrente for 33 amperes, a gente é obrigado a usar um condutor de 6 milímetros quadrados. É até por isso que muitas vezes a gente fala, né, que chuveiro a gente vai usar um condutor de 6 milímetros quadrados ou 10 milímetros quadrados. Vocês vão ver depois, né, que dependendo da situação, da potência do chuveiro, realmente você vai precisar de um condutor com esse valor aí de bitola. Bem, ok. É importante perceber que, além de olhar naquela tabela, né, perceba que a tabela tem condutores de até meio milímetro quadrado.
Mas a norma fala que, dependendo da função do circuito, você tem um valor mínimo que você tem que usar. Então, a bitola do condutor de fase não deve ser inferior ao valor pertinente aqui da tabela 47. Então, por exemplo, circuito de iluminação, o mínimo é 1,5. Por mais que você faça a conta lá atrás, faça aquele esquema na tabela e dê meio milímetro quadrado, você tem que usar 1,5. Norma. Se for de alumínio, 16, né? Circuito de força, que inclui circuito de tomada de uso geral, tá? O mínimo é 2,5. Então, o condutor de tomada, mesmo que a potência seja pequena, você não pode usar um condutor menor que 2,5 para circuitos de tomada. Então, é isso que a norma define. Bem interessante, né? Ok, dimensionado o condutor de fase, a gente pode agora dimensionar o condutor de neutro, tá bom? Tem algumas coisas interessantes. Primeiro, o condutor de neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Então, a gente já comentou isso antes, mas agora eu estou mostrando o item de norma que fala: cada circuito tem que ter seu neutro. O circuito de tomadas, que tem um disjuntor para protegê-lo, tem um neutro. O circuito de iluminação tem outro neutro. Um circuito para chuveiro, se ele for monofásico, ele tem um neutro específico para ele, né? E num circuito monofásico, para dimensionar o neutro é tranquilo. A bitola tem que ser igual. Então, se o condutor de fase deu 10 milímetros quadrados, o neutro vai ser de 10 milímetros quadrados em um circuito monofásico. Nos circuitos trifásicos, né, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque nos circuitos trifásicos, a gente esperaria que o neutro, né, em condições equilibradas, né, a corrente seria nula. Então, a priori, você poderia utilizar um cabo com bitola menor, né? Mas tem algumas questões, né, alguns problemas associados, por exemplo, aos harmônicos, às distorções harmônicas das cargas, né? E, consequentemente, né, a norma apresenta para a gente aqui várias condições, né, associadas ao condutor de neutro. Por exemplo, nesse item fala que se as correntes forem muito distorcidas, né, se tiver muita distorção na corrente, pode ser necessário usar um condutor de neutro com seção superior ao dos condutores de fase. Né? E existe aqui, né, uma outra condição que você pode usar um condutor de neutro inferior. Então a norma define esses detalhes, né, e apresenta essa tabela. Mas aí tem que tomar muito cuidado com essa tabela, tá bom? O que ela fala? Se a área dos seus condutores de fase for menor do que 25 milímetros quadrados, a gente tem que usar a mesma área no condutor de neutro. Então, se o condutor de fase é de 10 milímetros quadrados, o neutro é de 10 milímetros quadrados. Interessante, né? Agora, se a gente tiver condutores de fase com bitolas maiores, se você atender às condições anteriores, você pode utilizar, né, bitolas menores, tá bom? Contudo, eu já vi alguns engenheiros, principalmente em aplicação industrial, tá, que eles não fazem essa diminuição, exatamente por causa dos harmônicos. Então, eles geralmente sempre mantêm a mesma bitola, né? Você acaba gastando um pouco mais, logicamente, mas é para tentar evitar esses problemas de aquecimento ali do neutro causados pelos harmônicos, né? Essas distorções. Ok. E o condutor de proteção, né? Então, o neutro, a gente aprendeu a dimensionar ele. Então, a gente segue essa tabela, né? Lembrando que para circuitos monofásicos, essa tabela não se aplica. Né? Em circuitos monofásicos, a bitola do condutor de fase é igual à bitola do neutro. Né? Agora, em circuitos trifásicos, a gente tem a opção de reduzir. Né? Já o condutor de proteção, né, é interessante que existem 2 métodos para poder calculá-lo. Né? Eu vou apresentar, a norma fala claramente que você pode usar qualquer um dos dois. Né? E a gente vai simplesmente utilizar esse segundo método, que ele é mais simples. Então tem uma tabela que ela fala o seguinte: se a área do condutor de fase for menor que 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção tem a mesma bitola. Se o condutor de fase for entre 16 e 35, a gente utiliza 16. E maior que 35, você usa metade da área. Lembrando que a gente sempre tem que arredondar para cima, tá?
Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar aqui, por exemplo, um condutor de 95 milímetros quadrados. Né? Você dividir isso por 2 dá em torno de 47,5 amperes. Né? Mas essa bitola não é comercial. Quanto que você vai usar? A bitola logo acima, 50 milímetros quadrados. Então, tem que sempre que arredondar para o valor mais acima. Né? Eu também já vi pessoas que, dependendo da instalação industrial, né, ou quando tem muito computador e tudo mais, eles não fazem essa redução na corrente, na bitola da proteção também. Perceba que a norma fala o mínimo, você pode usar mais, né, logicamente. E eles fazem isso exatamente porque o condutor de proteção, a gente vai ver que ele é o condutor que ele conduz, né, de fato, a escória ali da instalação. Uma vez um professor me disse isso, né? Até o professor Newton Moreno. Basicamente, tudo que não passa nas fases, não passa no neutro, vai passar pelo condutor de proteção. Né? E se você tiver uma instalação que tem problemática, né, alimenta cargas que geram muita distorção e tudo mais, eventualmente esse condutor de proteção aí, ele pode ser solicitado. Né? Então, enfim, né, essa seria a questão. Ok, né? Existe uma questão das bitolas mínimas, né? Quando ele não estiver no mesmo conduto, né? Que o circuito de fase, né? E é interessante que a norma fala que o condutor de proteção ele pode ser comum a 2 ou mais circuitos. Então, diferentemente do neutro, né? Que você tem que ter aquele barramento de neutro e você deriva, né? Diferentes condutores, um para cada circuito. O condutor de proteção ele pode ser comum. Contudo, a bitola tem que seguir a bitola do maior circuito. Então, vamos supor, né, que a gente tenha uma instalação elétrica. Né, ela tem 4 circuitos. Né, tem um circuito de 1,5 de iluminação, um circuito de 2,5 de tomadas, um circuito de 6 milímetros para chuveiro e um circuito de 4 milímetros para uma tui na cozinha. Se a gente utilizar condutores de proteção separados, você vai ter um condutor de 1,5 para iluminação de proteção, verde, né? Um condutor de 2,5 para as tomadas, um condutor de 4 milímetros quadrados para aquela tui da cozinha e um condutor de 6 milímetros quadrados para o chuveiro. Você pode, ao invés disso, sair com um único condutor de proteção. Só que ele tem que ter a bitola do maior circuito. Então seria um condutor de aterramento ali, proteção, né, de 6 milímetros quadrados nesse exemplo. Então aí você tem que fazer uma conta. Será que é melhor sair vários separados? Ou será que é melhor sair um único, né, e dividir entre os circuitos todos? Né? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso depois, mas seria uma questão aí a se pensar. Né? Para consolidar aqui, pessoal, essa parte 2 aqui da nossa aula, vamos fazer um exemplo. Tá? Então, considere um circuito de iluminação de 1.200 VA, 127 volts fase neutro, que ele vai passar dentro de um eletroduto embutido de PVC, juntamente com outros 2 circuitos. Então, tem mais 2 circuitos fase neutro que passam junto. Imagina que sai do quadro de distribuição um eletroduto, e ali dentro tem um circuito de iluminação e outros 2 circuitos, né, com outra finalidade. Pode ser tomadas, pode ser 2 circuitos de tomadas, pode ser um outro circuito de iluminação. E nesse local a temperatura ambiente é em torno aí de 35 graus Celsius. A gente quer determinar qual a bitola do condutor, ou a seção do condutor desse circuito de iluminação. Então vamos seguir todos os passos que aprendemos. Primeiro, vamos escolher os materiais. Nós vamos utilizar um condutor de cobre com isolação de PVC. Então, condutor isolado. Passo 2, qual que é o método de instalação? Bem, a gente está com um eletroduto embutido, então a gente cai no caso 7, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. O método de referência é o B1. Perfeito. Passo 3, cálculo da corrente de projeto. 1.200 VA dividido por 127. Dá 9,45 amperes.
Agora nós vamos para os fatores de correção. Primeiro, o de temperatura. Na condição do nosso problema, a temperatura é de 35 graus. Isso quer dizer... Aí a isolação é de PVC. Então, o nosso fator de correção de temperatura será 0,94. Já para a correção do número de circuitos, né, nós estamos, né, com o nosso eletroduto embutido em conduto fechado. Então seria essa linha. E quantos circuitos nós temos dentro do mesmo eletroduto? Nós temos o circuito em questão e mais 2 circuitos adicionais. Então são 3 circuitos. Por este motivo, a gente tem um fator aqui de correção de agrupamento de 0,7. Espero que tenha ficado claro. Ok. Agora nós vamos calcular a corrente de projeto corrigida. Se vocês lembrarem, o fator de correção de temperatura era 0,94. O fator da correção de agrupamento é 0,7. A gente não está usando aquele da resistividade exatamente porque o cabo não está enterrado, ele está embutido em alvenaria, né? E a corrente de projeto era 9,45. Isso nos dá uma corrente de projeto corrigida de 14,36 amperes. Essa é a corrente que a gente vai usar para olhar na tabela. Tá? Contudo, né, a gente primeiro tem que determinar o número de condutores carregados. Isso é um circuito monofásico, fase e neutro, então tem 2 condutores carregados. Perfeito? A fase e o neutro, né? São os condutores que efetivamente conduzem a corrente do circuito. Agora vamos determinar a bitola. A gente já sabe que são 2 condutores carregados naquele circuito e, baseando-se nos fatores de correção, a gente chegou numa corrente que é de 14,36 amperes. Bem, perceba que eu peguei a tabela dos métodos, que tem o método B1, né? Condutor de cobre, isolação de PVC. Muito bem. Essa tabela foi feita para 30 graus no ar, por isso que a gente usou o fator de correção, né? E, logicamente, ela pensa em um circuito só, por isso que a gente fez o fator de correção de circuitos. Método de instalação B1 são 2 condutores carregados. Então, essas são as capacidades de condução de corrente dessas bitolas, né, para essa condição que a gente está analisando. Muito bem. Se eu pegar um condutor de 1,5, dá 17,5 amperes. Se eu pegar um condutor de 1 milímetro quadrado, dá 14. É menor que esse. Não dá para usar. Agora, 1,5, ele atende. Perceba que a capacidade de condução de corrente do cabo de 1,5, né, ela é maior do que o 14,36 que a gente está buscando. Então, a gente poderia utilizar um condutor de 1,5. Professor, eu poderia utilizar uma seção de 4 milímetros quadrados? Poderia. Só que o problema é que ficaria superdimensionado. Ficaria mais caro. Você não precisaria. Professor, se fosse 14 amperes, eu poderia usar um condutor de 1 milímetro quadrado? Não, porque tem o último passo. O último passo é verificar os valores mínimos. Num circuito de iluminação, a gente precisa de pelo menos 1,5. A gente fez a conta aqui, né? 1,5 atendeu perfeitamente. Agora, e se a corrente do circuito de iluminação fosse 20 amperes? A gente não utilizaria 1,5. A gente iria para 2,5 de corrente. Então, isso é um ponto bastante interessante aí, né? Perceber que a gente pode usar uma bitola maior, né? Mas tem que atender esse último ponto, que a seção tem que ser de 1,5. Não pode usar menos. Como conclusão, a bitola do condutor de fase vai ser 1,5 milímetros quadrados. Como o circuito ele é monofásico, pessoal, a gente tem que lembrar que no circuito monofásico, o condutor de neutro é igualzinho de fase. Então, a bitola do condutor de neutro também vai ser 1,5 e ele vai ser exclusivo para esse circuito. Não se pode compartilhar neutro, perfeito? Quanto ao condutor de proteção, aí depende. Se a gente for usar um condutor de proteção exclusivo, ou seja, vai ter um barramento de proteção e vai sair um cabo de proteção só para esse circuito de iluminação, por exemplo, para aterrar uma luminária metálica, bem,
Nesse caso, a bitola do condutor de proteção vai ser 1,5. Né? Então, ele vai ter a mesma bitola do condutor de fase. Tá? Logicamente, se o neutro for compartilhado, provavelmente vai ser maior do que 1,5, tá? Porque a gente tem que pensar que tem outras cargas, por exemplo, chuveiro, ar-condicionado, que vão exigir bitolas bem maiores, talvez 6 ou até 10 milímetros quadrados. Tá? Mas se o condutor de proteção for exclusivo, ele seria de 1,5 milímetro quadrado, assim como o neutro e assim como a fase. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Vou deixar aqui para vocês um exercício, tá bom? Então, parem o vídeo aí, tentem resolver este exercício, né? Utilizem as informações lá da norma e tentem calcular qual que é a bitola do circuito que alimenta esse chuveiro aí, tá bom? Então, fica aí esse exercício legal para vocês aí. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 3 da nossa aula.